Olá pessoal, a gente está aqui para mais um vídeo nosso sobre a criação de animações com software Maxima. E aí só queria pedir desculpa que eu não pude gravar o vídeo na semana passada porque a gente teve eleições, né? E aí infelizmente eu não consegui gravar o vídeo. Então a gente está dando sequência à nossa série de vídeos e hoje eu vou começar com uma série de vídeos falando sobre campo elétrico, tá? Esse assunto é interessante porque ele serve para a gente introduzir também a ideia de campos vetoriais. E no vídeo de hoje eu quero falar especificamente a como a gente pode representar campos vetoriais com software Maxima, tá? Então a gente não vai fazer nenhum GIF hoje, mas tem essa parte interessante, caso vocês queiram mostrar para os estudantes de vocês essa ideia de um campo, né, numa determinada região. Eu vou começar então exemplificando o caso mais simples, que é o caso de um campo uniforme, tá? Então eu vou começar aqui, por exemplo, se eu quiser representar um campo na horizontal, um campo uniforme na horizontal, tá? Eu tenho a componente X do campo, eu tenho a componente Y, tá? Depois a gente pode modificar essas componentes e ver como é que ficam, né? Como é que fica o nosso campo vetorial, tá? E aí eu vou colocar aqui um valor máximo aqui numa região, vou colocar uma região quadrada para apresentar esse campo, tá? Eu vou colocar um dx aqui, que vai ser o espaço entre os quais vão estar os vetores, tá? Onde vão estar começando os vetores. E aí, feito isso, eu posso, então, utilizar o Draw 2D para fazer isso, tá? Então, aqui, head length, eu vou colocar x máximo dividido por 50. Assim, o tamanho da setinha dos vetores fica atrelado a esse valor máximo do x, tá? Vou colocar proportional axis XY, tá? E aqui eu vou fazer um make list para mostrar esses vetores de uma vez, tá? Então eu vou fazer dois make lists, um dentro do outro, e esses make lists, um vai ser para a distribuição dos vetores no eixo X e a outra vai ser para a distribuição dos vetores no eixo Y, tá? Então make list, tá? Então eu vou ter vários vetores, tá? Então vector, eu vou colocar esses vetores na posição x, y, tá? E o tamanho deles vai ser justamente o campo elétrico, né? Então a componente x e a componente y aqui no final dos vetores, tá? Esse aqui é o primeiro make list, né? Então ele se refere a y. Então o y vai de menos x máximo a x máximo, tá? No intervalo dx. Aí aqui vocês podem decidir se vocês querem chamar de x máximo, tá? Ou querem colocar um y máximo ou não, tá? Eu coloquei só x máximo porque eu quero uma região quadrada, tá? Então eu não preciso colocar y máximo. E coloquei só um dx também porque eu quero que essa separação dos vetores seja igual, tanto no eixo x quanto no eixo y, tá? Mas aí fica a critério de vocês. E o x eu vou ter para o x, né? É a mesma coisa, né? Menos x máximo a x máximo no intervalo dx, tá? Então, se tudo deu certo, o nosso campo vetorial vai aparecer aqui. Olha só que bacana, tá? Então, esse é o nosso campo vetorial na horizontal, tá? Então, eu represento um campo elétrico uniforme, tá? Na horizontal. Eu posso mudar, né? Se eu quiser, por exemplo, que o campo seja na vertical, né? Aí eu coloco aqui 0 para o EX e coloco um valor aqui para o EY, 0,2, por exemplo. E aí, vamos repetir aqui, ó. Tá aí o campo elétrico aparece na vertical, tá? E se você quiser mostrar um campo inclinado, né? Nesse caso, uma inclinação aí de 45 graus, as duas componentes seriam iguais e aí o nosso campo vai estar assim, tá? Então fica bem interessante a gente usar o make list nesse caso, tá? Que ele mostra pra gente que a gente pode não só usar o make list para gerar GIFs dentro do Draw, mas para gerar, por exemplo, essa sequência de vetores, tá?
Uma coisa que a gente pode fazer que eu acho interessante também é a gente representar, por exemplo, aqui eu estou representando o campo vetorial, mas eu quero representar também uma partícula carregada dentro desse campo e saber como é que fica a força desse campo na partícula, tá? Então eu vou fazer aqui uma partícula aqui com uma carga 1, tá? Inicialmente. A componente x da força, né? Vai ser Q vezes EX, tá? A componente Y, tá? Vai ser a carga vezes EY. Pronto, tá? E aí eu vou determinar as posições da partícula, tá? Da partícula teste. A posição, a componente X da posição eu vou chamar de XP, tá? E a componente Y eu vou chamar de XP também, tá? De YP, desculpem. E aí, a parte do campo elétrico vai ser exatamente o que eu tenho aqui, tá? Vai ser exatamente o que eu tenho aqui. Agora eu tenho que adicionar uma parte relativa ao vetor. A partícula, a posição da partícula e ao vetor da força, tá? Então vou colocar aqui color red, tá? Point type 7, tá? Point size 2 para o tamanho da partícula, tá? Eu tenho que desenhar a partícula points XPYP, tá? E aí para força elétrica aqui eu vou colocar um key força elétrica, tá? Só para diferenciar o vetor força do vetor do campo vetorial, tá? Elétrico. Então width 2, tá? Color, vou colocar green, tá? E o vetor da força vai começar onde está a partícula. Acho que não vai. Vou colocar aqui para baixo. E vai terminar em Fx, Fy. Pronto, tá? Então, aparentemente tudo certinho. Opa, YP. Ah, aqui eu esqueci de YP, coloquei só Y, tá? YP. Pronto, era só isso. Então tá aqui, ó. Então a partícula tá aqui representada e tá representada a força, tá? Ela ficou numa posição infeliz que ela bate justamente em cima de uma representação do campo elétrico. Mas, por exemplo, se eu colocar uma outra posição aqui, se eu mudar essa posição, YP 0.2, aí já muda, né? Então mostra aqui a partícula e a força elétrica, tá? Nesse caso a carga é igual a 1, né? Mas se eu mudar essa carga, uma coisa interessante é que essa força tem que mudar de acordo, tá? Então a carga aqui, ó, se eu colocar 2, aí esse vetor, ó, o vetor da força vai parecer maior do que os vetores representando o campo elétrico. Uma outra coisa também é que a gente pode usar isso para representar uma carga negativa, né? Então menos 3, ó. E aí mostra que nesse caso a carga negativa, a força sobre ela vai estar ao contrário da direção do campo elétrico, tá? Então essa representação é interessante aí, caso vocês queiram mostrar, né, para os estudantes de vocês essa relação do campo elétrico com a força, tá? A gente pode fazer casos mais complexos também, como é o caso do campo elétrico de uma partícula, tá? Então eu vou começar com uma carga aqui 10 elevado a menos 10. A constante eletrostática, tá? E aí a componente x do campo elétrico vai agora depender de x e y, tá? Então eu vou ter k vezes q vezes cosseno do ângulo, né? Determinado pela posição no qual eu estou calculando o campo elétrico. E aí nesse caso, esse ângulo é dado por a tan 2 yx, tá? Existem duas
duas funções a tangente, né, que calculam o arco tangente, tá? Nesse caso a gente tem que usar o atan2 porque o atan2 é o que determina o ângulo, se preocupando em qual quadrante esse ponto dado por x e y está, tá? Então a gente tem que tomar cuidado aqui. A componente y vai ser parecida com a componente x, só que agora a gente vai ter, em vez de cosseno, a gente vai ter seno. E aqui eu vou ter x máximo, vou colocar 3, tá? O dx eu vou colocar 0,4, tá certo? E o resto muito parecido com o que eu tinha aqui, tá? Então eu vou copiar aqui e colar. Só que agora a componente x e a componente y do campo, elas são dependentes de x e y, então tem que adicionar isso aqui. Tá? Feito isso, vamos ver como é que fica, tá? Então fica assim o nosso campo. E aí a gente vê que tem esse problema, né? Infelizmente, como a gente pega pontos muito perto da partícula, a gente vai ter o campo vetorial muito longo e fica dessa forma. Para amenizar isso daí, o que a gente pode fazer é colocar aqui, tá? Determinar o x-range, tá? Diminuir x máximo a x máximo. E o y-range de menos x máximo a x máximo, tá? Pronto, né? Aí melhora bastante a situação, tá? A gente pode ainda colocar a partícula, tá? Para representar onde ela tá. Então aqui eu vou colocar, né? Color red, point size 2, point type offset, né? Points 00, que é onde a partícula está, tá? Então pronto, né? Então a gente pode fazer isso daqui, tá? Se eu colocar uma partícula negativa, de carga negativa, né? Então a representação fica dessa forma. Aí, infelizmente, a gente tem também esse problema, né? Desses dois vetores, desses 4 vetores aqui imensos, né? Que aí ficam por cima dos outros vetores, tá? Uma forma que a gente tem de resolver esse problema, né? A gente tem que, primeiro, escolher o dx com cuidado, para que a gente não escolha o ponto zero. Se a gente tivesse escolhido o ponto zero, a gente teria encontrado a divergência, né? Colocado aqui um dx de modo que eu passasse por um vetor no ponto x igual a zero, y igual a zero. Então esse dx ele tem que ser calculado de forma premeditada aí para que a gente exclua esse ponto, tá? Foi o que eu fiz aqui. Mas existe a possibilidade de a gente programar esses vetores dizendo que olha, eu quero excluir só o vetor, mesmo que eu tenha aqui no make list, ou nesse caso no make list não, mas eu vou usar o for. Que eu tenha o ponto no ponto x igual a zero, eu tenho como excluir ele usando o if, por exemplo, tá? Então, para isso eu preciso de uma certa programaçãozinha. Como o vídeo vai ficar muito longo se eu fizer isso, eu vou deixar então para mostrar isso para vocês no próximo vídeo. Então eu espero que vocês tenham gostado, tá, desse vídeo, mostrando aí como representar esses campos elétricos. E eu vejo vocês então no próximo vídeo, gente. Até lá!